como já foi falado nesta noite, tudo é espiritual. As pessoas não compreendem, né? Porque eles não são espiritual, mas a partir do momento que você se entrega a sua vida para Jesus e começa a andar nos caminhos dele, você vê que é tudo espiritual. E como que a gente vence o espiritual? É buscando as coisas que vêm do alto céu, deixando as coisas dessa terra, porque as coisas dessa terra, elas só te levam para a carne, mas quando você busca o espiritual, Deus ele faz o impossível. Deus ele cura, Deus ele salva, Deus ele liberta, Deus ele transforma, Deus ele opera milagres. E essa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos, capítulo de número 12. Vamos estar lendo alguns versículos nesta noite. É depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Amém? Depois do Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Depois de João. Aí, Atos, capítulo de número 12. Amém? Aquele que encontrou, vamos estar se levantando e revelando essa palavra do Senhor nessa noite, vamos estar lendo, amém? Porque por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quarternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado, com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo apartou dele. Amém? Somente até aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, eis aí a tua palavra nessa noite, Pai. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, ó Pai querido, Senhor Deus Santo, que eu venha ser um canal, um instrumento para estar ministrando a sua palavra segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Desde já eu te peço, repreenda todo o mal, toda a retaliação do adversário, todo laço, toda seta, tudo que é contra a tua palavra nessa noite, cai por terra, que o Senhor venha cumprir o seu querer, a sua vontade, é que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar nessa noite, amém? Essa palavra vai nos falar a respeito de ali dos apóstolos, vai falar a respeito da igreja de Jesus Cristo ali. E é interessante que já foi falado tanto de igreja no início do culto, né? E aqui é um exemplo de uma igreja para nós. E a palavra fala assim que Pedro ele foi preso, o rei Herodes cata o apóstolo Pedro e coloca ele na prisão. Mas ali quando nós começamos a ler a palavra, diz que um deles já estava morto. O rei Herodes viu que isso agradou os judeus, matou um dos apóstolos, um dos homens de Deus ali, e ali ele pega e prende Pedro.
Pedro vai para a prisão ali. Mas o interessante dessa palavra que nos fala, que diz a palavra que a igreja estava em fervente oração, estava constantemente orando pela vida de Pedro. E o maravilhoso é isso, irmãos, quando uma igreja ora, quando uma igreja busca, quando uma igreja clama ao Senhor, Ele responde. E já foi falado nessa noite, muitas das vezes a igreja de Cristo nesses tempos está morna. Muitas das vezes você olha, as igrejas de Cristo só está lotada quando está tendo uma festividade, quando tem um grupo de louvor, festividade do grupo de louvor, festividade das irmãs, festividade das crianças, festividade de tudo quanto é lugar, a igreja é lotada. Mas quando é culto de oração, a igreja fica vazia. E o interessante dessa palavra aqui, irmãos, era mais um que ia ser morto. Era mais um que ia ser morto. Mas diz a palavra de Deus que aquela igreja, enquanto Pedro estava na prisão, aquela igreja estava orando sem cessar, buscando a Deus, pedindo, rogando a Deus pela vida de Pedro. Mas era impossível aquilo, porque um já tinha morrido. Mas era impossível aos olhos humanos, porque se a gente vê aqui na palavra, tinha 4 quartéis de soldados. Diz a palavra que a cada lugar que ele passava tinha 4 homens ali, segurando, vigiando Pedro. Passava mais um pouco, tinha mais 4 homens. Passava mais um pouco, tinha mais 4 homens. Passava mais um pouco, tinha mais 4. E aí lá na frente tinha Pedro ainda algemado, amarrado ali. Era aos olhos humanos impossível acontecer de alguém ir ali e arrancar aqueles guardas ali e livrar Pedro daquela prisão. Mas o interessante dessa palavra aqui, irmãos, que mostra o poder da oração de uma igreja. A igreja é forte quando ela entende que ela tem que orar, que ela tem que buscar. A igreja é forte. A própria palavra fala que o inferno não prevalecerá contra a igreja. Mas só que muitas das vezes a igreja está dormindo, a igreja está morna, está fria muitas das vezes. Não tem essa visão de aquela igreja do passado. Aquela igreja orava, aquela igreja buscava, aquela igreja entrava na brecha, entrava na presença. E diz a palavra que era todos ali incessantemente buscando em oração, crendo no impossível. Hoje você olha para as pessoas não acreditam mais no impossível. Assim como já foi falado nessa noite, muitas das vezes a pessoa está dentro da igreja, mas não acredita que o seu marido pode ser liberto do álcool ou das drogas. A pessoa está dentro da igreja e não consegue crer que aquela pessoa da sua família pode ser liberta. Assim como já foi falado nessa noite, é tantos anos, não tem mais jeito. Como não tem mais jeito? Vai morrer dessa maneira. Qual é o Deus qual que você crê? Porque já foi falado nessa noite, Deus, Ele é Deus do impossível. Ele ainda continua fazendo milagre. Ele ainda continua operando, Ele ainda continua curando e libertando. E aquela igreja, ela movia a sua fé em oração ali para com Deus, pedindo, rogando pela vida de Pedro. O interessante é que a gente leu a palavra aqui, e o que aconteceu ali, enquanto a igreja estava orando e ferventemente ali, e diz a palavra que Pedro estava dormindo. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Pedro estava dormindo. Deus é tão bom que Pedro ali, ele estava ali dormindo. A situação daquele rapaz, daquele homem ali, já estava o quê? Uma sentença de morte. Mas ele estava dormindo. E muitas das vezes a gente fica preocupado, né? Com o que vai acontecer amanhã, o que o patrão vai falar amanhã, o que o chefe vai falar amanhã, as contas que você tem que pagar amanhã. A gente já fica preocupado com o amanhã, e ali mostra que Pedro estava dormindo, descansando. Ele sabia que tudo estava no controle de Deus. Se fosse para morrer por Cristo, glória a Deus e aleluia, ele ia ser salvo. Mas o interessante aqui, Pedro estava dormindo. Isso é para mim e para você. Muitas vezes as dificuldades, os problemas, as lutas, não pode deixar que você perca o seu sono. Porque muitas das vezes a gente perde o sono. Daí no outro dia a gente não consegue produzir no seu trabalho, não consegue, né, porque está cansado.
está fadigado porque não passou a noite bem, sabe por quê? Porque ficou preocupado. E aí você não conseguiu resolver nada no outro dia. E aí você ficou mais cansado ainda, o seu físico, a sua mente ficou mais cansada. Mas pastor, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas quando você realmente descansa no Senhor, independente da situação, Senhor, a minha causa está aqui. Eu creio que Pedro ele pensou dessa maneira: Senhor, eu estou preso. Se o Senhor quiser me libertar, o Senhor vai me libertar. Se eu for para chegar até Herodes e Herodes me matar, amém, mas que seja feita a sua vontade, mas eu vou dormir, eu quero dormir. E Pedro diz a palavra ali que ele estava dormindo. Mas o interessante dessa palavra aqui, irmãos, aqui acontece, assim como já foi falado nessa noite, tudo é espiritual. E quando uma igreja ora, o Senhor, Ele manda anjos. Ele manda anjos. Mas eu não achava que existia anjos, pastor. O Senhor, Ele manda anjos. E ali diz a palavra que o Senhor, Ele mandou um anjo ali naquela prisão. E fala para Pedro assim: Pedro, levanta. Pedro, coloca as suas sandálias. Pedro, coloca a sua capa, se veste. E ali diz a palavra que Pedro, de repente, ele acorda e ele imagina que não está acontecendo veridicamente, ele imagina que ele está sonhando, que não sabe o que está acontecendo, mas ele obedece à voz do anjo. E diz a palavra do Senhor ali que ele passa pela primeira cadeia, ele passa pela segunda, ele passa pela terceira. E ali, quando se depara lá na rua, o que acontece? O anjo vai embora. Pedro foi liberto. Pedro foi salvo. E essa é a missão da igreja, irmãos. Essa é a obrigação da igreja. Se o povo entender, eu faço parte de uma igreja, e eu faço parte, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que clamar, eu tenho que, juntamente com os irmãos da igreja, buscar incessantemente, pedir incessantemente, porque eu creio que o Senhor, Ele vai ouvir as nossas orações. Quando uma igreja ora, irmãos, o inferno estremece. Mas muitas das vezes a igreja está fria. A igreja só lota quando tem uma festividade. Não, irmãos, a igreja é para lotar em todos os cultos. Sabe por quê? Porque todos os cultos têm oração. Todos os cultos têm a busca. A gente busca, a gente ora. Eu estava ali no dia de hoje, ali lembrando do testemunho da dona Sônia na segunda-feira. Ela vai testemunhar, não vou testemunhar no lugar dela, mas o que Deus fez na vida daquela mulher, na família daquela mulher. Mas por quê? Porque ela buscou em oração. Ela estava junto com a igreja. Ah, mas pastor, agora então é obrigado, só porque é culto de oração, todo mundo é obrigado. Eu queria tanto obrigar, pastor. Eu queria tanto obrigar a igreja, vocês têm que estar todas as segunda-feiras, todo mundo, é uma ordem do pastor, todo mundo no culto de oração. Eu queria tanto obrigar, mas nada faz por força. Não adianta eu forçar ninguém. Mas quando a igreja entender, irmãos, quando a igreja entender que uma igreja junta, unânime, pedindo um propósito, Deus, Ele responde. Quantos milagres você já viu aqui através desse caderno de oração? Pessoas que nunca entraram por essas portas, mas os seus nomes estão escritos aqui. Todos os dias, todos os cultos, a gente faz o quê? A igreja orar. E quando a igreja ora, Deus responde. Tem pessoas que foram libertas, tem pessoas que foram curadas do câncer, tem pessoas que Deus tirou de uma UTI, tem pessoas que a medicina disse que não teria mais jeito, mas Deus operou milagre, Deus abriu portas, Deus fez tantas coisas porque a igreja estava orando, estendendo as mãos por aquele caderno, por aquelas vidas que vocês nem conheciam. Mas muitas das vezes a gente não se une para orar pela vida do irmão, pela família da irmã. Sabe por quê? Porque a igreja está preocupada com si própria.
está se preocupando com a sua família, com a sua casa, com as suas coisas terrenas. Não, irmãos. Buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas estão esquecendo, elas puram, estão buscando as coisas acrescentadas nessa terra, buscando da maneira delas, e não está acontecendo nada. Hoje, quantas pessoas deixou de vir ao culto porque está tentando resolver um problema e não vai conseguir resolver esse problema? Vai chegar amanhã, vai ligar para o pastor, o pastor não conseguiu vir para o culto porque eu estava resolvendo o problema e não conseguiu resolver o problema. Mas não é por obrigação. A igreja tem que entender, irmãos. Você foi um escolhido, você é um chamado, você faz parte de um exército agora. E quando eu faço parte de um exército, eu escuto a voz do general, e ali quando o general pede para uma igreja orar, irmãos, e quantas vezes a gente já falou nesse lugar, a igreja tem que orar, a igreja tem que buscar, porque sem oração, irmãos, a gente não consegue vitória. E aqui a gente pega um excelente exemplo dessa igreja ali. Enquanto Pedro estava na prisão, diz a palavra que eles estavam ali. Diz a palavra que eles estavam ali em fervente oração, buscando incessantemente, orando pela vida de Pedro. E ali, Deus operou um milagre. Deus enviou um anjo, irmãos. Deus enviou um anjo lá naquela prisão para libertar o homem de Deus. E o mesmo Deus que operou lá, Ele pode operar também. O mesmo Deus, Ele pode enviar um anjo lá na sua casa e libertar, assim como já foi testemunhado nessa noite, pessoas que muitos anos fumavam e hoje não tem mais vontade. Liberto, por quê? Porque o anjo foi e libertou. Não foi o homem. Deus enviou um anjo lá para libertar enquanto uma igreja estava orando. E a mesma coisa para mim e para você nessa noite, irmãos. Tenta entender que uma igreja, quando ora, o Senhor Ele responde. E eu gosto muito, quando Deus Ele faz-nos fazer a oração, aquela oração de... Como é que a gente faz aquela oração de segunda-feira, pastor? De concordância. A oração de concordância é muito boa, irmãos. Sabe por quê? Porque se a gente voltar um pouco no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, verso de número 19. Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso de número 19. Mateus, capítulo 18, verso 19. Todos encontraram? Amém? Olha o que Jesus disse ali para os discípulos ali quando ele estava nessa terra. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Amém? De novo. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Amém? Ele disse, o próprio Jesus disse, se dois concordarem, e é por isso, mas eu não vou falar o meu problema para o pastor, não é assim que muitas das vezes as pessoas falam, eu não vou falar meu problema para a irmã, para o irmão. Ei, irmãos, você faz parte de um corpo, você faz parte de uma igreja. E ali na hora da oração de concordância, é para isso. Por quê? Porque o irmão vai estar intercedendo pela sua família.
liberta o seu marido, liberta a sua esposa, liberta os seus filhos, transforma, muda a história, salva, abre portas, e é ali que o Senhor ele opera. Se tiver dois pedindo, mas pastor, se eu estiver orando sozinho, não acontece? Acontece sim, mas Deus está falando nesta noite para mim e para você, porque nós somos uma igreja, e uma igreja quando está unanimemente perseverando no propósito, buscando em oração, o Senhor ele responde. É uma igreja forte, mas nós precisamos entender isso, que eu faço parte da igreja. Eu faço parte da igreja, então eu vou orar, eu vou buscar. Então, às vezes eu não estou precisando de nada, mas eu vou orar porque os meus irmãos estão precisando. Mas muitas das vezes, quando a gente está tudo bem, né, pastor? Eu estou com um bom emprego, meu carro na garagem, minhas contas estão pagas, está tudo bem, para que eu vou orar? Mas aquele que serve a Cristo, irmãos, não pode se sentir dessa maneira, agir dessa maneira, porque nós viemos aqui para fazer pelos outros e não por nós, porque quando nós fazemos pelos outros, o Senhor automaticamente já está fazendo por nós. A gente tem que entender isso. Mas muitas das vezes a gente vem como igreja só para quê? Para pedir pelos meus. Eu quero pedir pela minha família, eu quero pedir para fulano, eu quero pedir para ciclano que faz parte da minha família, mas esquece dos outros. E as pessoas do nosso lado estão morrendo. E ele também precisa de você. Mas não tenha mais, irmãos. Tem pessoas que precisam de somente a sua oração para eles serem libertos daquelas escravidão, daquelas algemas, daquelas amarras a qual o inimigo prende. Assim como um dia prendia você, assim como um dia prendia eu, o vício ali me prendia, eu não conseguia se livrar. Mas um dia alguém orou por mim, alguém entrou na brecha, uma igreja orou, eu creio, e o Senhor me libertou. Hoje nunca mais eu quis saber. Mas nós temos que entender dessa maneira, irmãos. Nós somos uma igreja. Nós temos que entender e seguir este exemplo dessa igreja ali. Eles estavam preocupados com a vida de Pedro. E a igreja orou. E muitas das vezes a gente só vem para a igreja, vem para o culto de oração, sabe por quê? Quando a gente está precisando de alguma coisa para nós. Eu estou precisando de uma libertação, eu estou precisando de uma cura, porque eu estou enfermo e eu preciso de uma cura. Então hoje é culto de oração, hoje eu vou. Hoje eu vou para a igreja porque eu estou enfermo. Hoje eu vou para a igreja porque alguém da minha família está enfermo. Hoje eu vou para a igreja por isso, por aquilo. Não, irmãos. Venha para a igreja porque você ama as vidas aí fora, porque você quer ver essas vidas transformadas, libertas daquela escravidão a qual você é, aquelas vidas livres do vício a qual você tinha. Mas quem sou eu, pastor? Eu não sei pregar, eu não sei fazer nada, mas a sua oração tem poder. Olha aqui, você faz parte disso. Você é uma igreja. A igreja não é 4 paredes. A igreja sou eu e a igreja é você. E eu tenho que entender isso quando eu reúno com o meu irmão, assim como já foi falado nessa noite, no propósito. Vamos orar pela cura e o Senhor vai curar. Vamos orar por libertação e o Senhor vai libertar. Vamos orar por salvação e o Senhor vai salvar. Vamos orar e o Senhor ele vai fazer, irmãos. Você tem que ter essa certeza. E aquela igreja ali, diz a palavra do Senhor, que eles não cansaram, eles não pararam, eles buscaram, e o Senhor ele mandou um anjo, e o Senhor ele mandou um anjo lá. E a mesma coisa aqui, hoje você tirou o seu tempo para estar aqui, você faz parte da igreja. O Senhor ele pode mandar um anjo lá onde que você trabalha e libertar aquele seu amigo, libertar aquele seu vizinho, libertar o seu familiar, porque eles estão presos. Eles estão presos. Não fisicamente como a gente olha o Pedro ali na prisão, mas eles estão presos no vício. Estão presos nessa... Porque o inimigo ele é assim, ele prende as pessoas.
Prende as pessoas na televisão, prende a pessoa hoje no celular, hoje ele prende a pessoa no vício. Eu estava ali na porta, eu estava ali, o Senhor ele começou a ministrar no meu coração. A gente está quase às portas de voltar com a quadra aí, hoje a quadra é grama sintética. Quantas pessoas ligando para nós, já marcaram o horário e tudo mais. Eles têm horário a semana inteira já marcado. Os jovens ou homens mais velhos, já tem pessoas reunidas a cada horário, 18, 20 pessoas que eles vão estar aqui. Todas as segundas-feiras um grupo, todas as terças-feiras outro grupo, todas as quarta-feiras outro grupo, e eles vão estar aqui todos os dias, todos esses dias eles vão estar aqui. E agora a igreja não consegue estar no culto, sabe por quê? Porque tem outras prioridades, tem outras coisas para fazer. O futebol dos homens da terra é primordial. Eu também já passei por isso. Era a minha primícia. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu falei assim: eu tenho futebol. Ela mas um dia Deus vai tirar isso daí. E Deus tirou, assim. Eu não tenho tanta mais vontade de jogar bola. Mas eu gosto de jogar bola. Eu gosto do futebol. Mas você vê que as pessoas estão presas naquilo ali. E infelizmente, que já foi falado nessa noite, muitos da igreja estão presos nisso daí, nas coisas terrenas. Não deixe você ser preso por isso, irmãos. Se esforce um pouco mais. Busque um pouco mais. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para fulano, não olhe para ciclano. Mas ciclano não vem, mas fulano não vem, mas venha você. Venha você. Pode estar arrastando, mas venha você. Porque através da sua oração, uma pessoa pode ser salva. Através da sua oração, quando você estender as suas mãos, uma pessoa pode ser curada lá no alqueire. Através da sua oração, aquela pessoa que estava tentando se suicidar numa ponte, você orou e aquela pessoa, Deus enviou um anjo lá, e aí pregou a palavra e ela aceitou Jesus e voltou para trás. Irmãos, é assim. Eu já vi testemunhos de pessoas que estavam indo numa biqueira buscar droga, e aí chegou lá para comprar drogas, tinha uma igreja que estava orando por aquela vida. Quando ele chegou lá na biqueira, ele falou que viu uma luz, viu uma coisa diferente, ele não conseguiu pegar a droga e voltou para trás, e nunca mais ele quis se drogar. Sabe por quê? Deus enviou um anjo enquanto a igreja estava orando. Mas, infelizmente, essa geração, hoje a igreja está entendendo que é um ajuntamento de pessoas, é como se fosse um show ou outras coisas mais. Não, irmãos. O Senhor formou, os apóstolos ali, era para a igreja orar. E a igreja, quando orasse, as pessoas sendo libertas, transformadas, saradas, curadas, salvas pelo poder da oração. A minha oração e a sua oração tem muito poder, irmãos. Tem muito poder. Então, nessa noite, irmãos, se esforce um pouco mais. Lute um pouco mais. Busque um pouco mais. Vamos seguir o exemplo dessa igreja. Vamos seguir o exemplo ali. Eles oravam, buscavam, crendo que Deus ele poderia fazer um milagre. E Deus fez. As cadeias, as algemas foram abertas ali, os portões foram abertos. Passou por todos aqueles soldados ali, chegou até a rua ali e foi liberto. Deus operou um milagre. Se for possível, Deus ele vai operar um milagre nessa noite. Sabe por quê? Porque você é igreja. Não importa a quantidade que está aqui nessa noite. O próprio Jesus ele mostrou para os apóstolos ali, ei, se tiver dois em concordância pedindo, meu Pai que está no céu, ele vai ouvir, ele vai operar. Então nessa noite isso é para mim e para você, irmãos. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Aos nossos olhos carnais, a gente olha o físico, a gente fica triste porque a igreja está dispersa.
Ah, mas o pastor está me julgando porque eu não vim. Não, o pastor não está julgando porque não veio. Mas cada um sabe. Mas se esforça um pouco mais. Porque nós fazemos parte de um corpo, um precisa do outro. Um precisa do outro. E junto, a gente orando, vai acontecer milagres neste lugar. Deus ele vai fazer. Muitas das vezes a gente fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas eu não estou buscando, eu não estou fazendo. E como que eu quero ver minha casa liberta? Como que eu quero ver a minha casa transformada? Como que eu quero ver a minha casa salva? Ah, mas tem pessoal lá na igreja que já está orando. Ah, tem pessoal lá na igreja, mas você tem que fazer parte, porque diz a palavra aqui que estavam todos. Era todos. Então, nós precisamos, nós fazemos parte de um corpo. A igreja tem que acordar-nos. Eu creio que Jesus Cristo está lá no trono de glória, só olhando para a igreja na terra no dia de hoje. Não estou falando só desse ministério aqui, não, irmãos. Você vai nas semanas aí, você olha as igrejas. Os crentes domingueiros só vai de domingo para a igreja. A igreja no domingo muitas das vezes está lotada, sabe por quê? Porque as pessoas ficam gravando o show, gravando a igreja, o pessoal louvando, as bandas louvando, e não está nem adorando a Deus. Esquece de adorar a Deus porque estão lá gravando. Não é isso, irmãos. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Porque Jesus Cristo está lá no trono de glória, ali olhando e falando, meu Pai, como está a igreja na terra? A igreja está dormindo. Mas é o tempo de despertar, irmãos. É o tempo da igreja despertar. A igreja aqui é tão pequena, mas o Senhor ele tem operado de milagres. Quando nós oramos, quando nós nos colocamos na brecha, quando nós realmente buscamos o Senhor, que tem feito grandes coisas, irmãos. Vidas sendo libertas. Hoje confesso que eu estava ali na porta, eu estava triste ali, porque eu vi as pessoas, falei, poxa, um culto de quinta-feira, uma noite gostosa, e você vê que as pessoas não chegam. Mas aí quando o Carlos deu um testemunho, eu falei, Senhor, obrigado. Obrigado, vale a pena te servir. Vale a pena estar aqui. Vale a pena, porque o testemunho nos edifica, nos coloca de pé, nos dá uma injeção de ânimo. Vale a pena, irmãos. Não importa a quantidade, mas eu queria que todos estivessem aqui nesta noite para ver o testemunho dele maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus fez milagre. Deus ele vai continuar fazendo milagre. E é o mesmo Deus de ontem. É o mesmo Deus que libertou Pedro lá da prisão. É o mesmo Deus que libertou o Carlos. É o mesmo Deus que me libertou. É o mesmo Deus que libertou o pastor Leandro. É o mesmo Deus, irmãos. E ele vai continuar libertando. Sabe aquele que está lá na sua casa, que o povo olha e fala assim, ó, esse não tem mais jeito? Deus vai libertar se você realmente orar como igreja, se você começar a buscar e falar, irmão, ora junto comigo por esta causa, irmã, ora junto comigo por esta causa, porque eu creio que os meus vai ser salvo, que os meus vai ser liberto. Ora junto comigo. Tem pessoas aqui neste lugar crendo que o Senhor ele pode curar, o Senhor ele pode libertar. Então, ora junto com a igreja, continua, persevera, não para. Então, às vezes as pessoas vão falar assim, não tem jeito. Para Deus tem jeito sim. As pessoas vão falar, para, já chega. Quanto tempo você está orando? Pedir, dai-se-vos-á. Eu vou pedir, eu vou continuar pedindo. Eu vou continuar pedindo. A minha esposa está aqui hoje, eu creio que ela está sendo assim maravilhada, porque ela pediu muito pela vida dela. E hoje ela deu esse testemunho. E foram anos, mas Deus ele honra, Deus ele faz. Então não importa o tempo, irmãos, mas o Senhor ele vai fazer. O Senhor não vai deixar aquela sepultura se abrir se aquela pessoa ainda não se arrependeu dos seus maus caminhos. Que aquela pessoa ainda não se converteu, sabe por quê? Enquanto a vida é esperança, o Senhor ele vai operar, porque tem uma igreja orando. Aquela pessoa vai ser liberta. Aquela pessoa vai ser salva. Aquela pessoa vai ser transformada, sabe por quê? Porque tem uma igreja orando. Quantas pessoas já passaram aqui? O povo fala, né, os nóia. E quantos já passaram aqui? E aí Deus me leva e fala assim, você tem parente que está na igreja? Tem mãe que é missionária, tem pai que é pastor, tem isso, tem aquilo.
E a gente vê que ele está naquela situação ainda, ele não desceu à sepultura ainda porque tinha alguém orando. Teve um domingo que a gente estava aqui cultuando, tinha um jovem ali na porta ali, estava em situação de overdose. Ele pediu oração, pediu ajuda, eu ali fui lá, orei. Deus transformou, Deus libertou ele ali daquele mal ali. E eu perguntei para ele: você tem alguém na família que é crente, que vai na igreja? Ele falou: eu não, mas a esposa dele tinha acabado de chegar, e a esposa dele falou assim: não, eu tenho. A minha família inteira é crente. E eu falei assim: então sua família está orando por ele, sabe por quê? Porque ele quer ver ele liberto, ele é o pai do seu filho. A sua família ainda crê que ele pode ser transformado, que a sua família pode estar na casa do Senhor, então tem uma igreja orando. E a mesma coisa, irmãos. Tem uma igreja orando pelos seus. Mas se vocês entenderem, todo mundo quando ora, todo mundo quando clama, o Senhor ele responde, o Senhor ele opera milagres, o Senhor envia anjos, o Senhor ele faz o sobrenatural. O Senhor ele confunde a medicina. A medicina diz que não tem mais jeito, daí o Senhor vai lá e confunde. Como não tem mais jeito? Mas o diagnóstico médico estava dessa maneira, mas agora não está mais, sabe por quê? Faz outro exame. Mas eu não sei o que aconteceu, eu sei o que aconteceu. Deus curou. Deus enviou um anjo lá no laboratório ali, mudou tudo e falou: ó, está aqui, ó. Deus é Deus do impossível, irmãos. Deus ele opera no sobrenatural. Mas desperta a igreja. Agora eu estou entendendo que o Senhor me deu essa palavra novamente. Alguns tempos atrás, eu ministrei essa palavra. E muitas das vezes, lá na igreja onde eu pregava, eu falava: mas essa pastora está ministrando de novo, pastor. Mas de novo essa palavra, essa pastora está ministrando de novo. É novo convertido, né? Está ministrando de novo, ela já ministrou essa palavra. É que Deus estava mostrando, Deus estava exortando, Deus estava falando. Mas ai quando Deus parar de falar na igreja. Ai quando Deus parar de falar, irmãos. Deus está dando a resposta para mim e para você nessa noite. Persevere em oração. Ajunta o corpo, igreja. Não é sozinho. Muitas das vezes as pessoas estão: eu estou na minha casa orando sozinho. Tem pessoas que não estão vindo mais para a igreja, estão orando sozinho, lutando sozinho. Ninguém vence uma guerra sozinho, irmãos. Ninguém vence uma guerra sozinho. Somos soldados. Somos soldados de Cristo. Um precisa de um outro para ajudar. Quando um cai, o outro levanta. Vamos embora. Ah, mas está duro, está difícil. Vamos embora, vamos, levanta. Não é para julgar, é para levantar. Hoje ninguém está aqui julgando, mas vamos levantar esse povo. Hoje você está aqui, vamos levantar. Amanhã liga para o irmão, para a irmã que não veio: irmão, o que aconteceu? Vamos para a igreja, vamos buscar, vamos orar. Deus vai operar, Deus vai fazer. E aí Deus vai operar milagres, irmãos. O Senhor me ministra para mim nessa noite, para você, muito forte. Quando uma igreja ora, o inferno estremece, irmãos. Quando uma igreja ora, algemas caem no chão, portas são abertas, pessoas são libertas. E é isso, irmãos. Então vamos orar mais, vamos buscar mais. Muitas das vezes a pessoa fala assim: eu vou na igreja, eu vou lá no culto de oração, eu tenho que orar. Eu tenho que orar também, e eu não sei orar há muito tempo. Não importa o tempo, irmãos. Você entregou a sua causa em oração ali. Senhor, abençoa a minha família. Senhor, cura aquela pessoa da minha família que está enferma, e aí a igreja vai estar orando por aquelas vidas. Mas muitas das vezes a igreja está dormindo, a igreja não pede oração, a igreja não se ajunta como um corpo mesmo, vamos orar nesse propósito, não chama o irmão, não chama a irmã para orar junto. Não, irmãos, um precisa do outro. E aqui diz a palavra que aquela igreja estava ali orando incessantemente ali.
Estava todo mundo no seu propósito. E assim, para mim e para você nessa noite. Eu estou aqui no só propósito, orando por salvação de almas, orando por a salvação da sua família, orando pela salvação dessa humanidade, orando para que essas pessoas se arrependam dos seus maus caminhos e que eles alcancem a vida eterna e que nós também alcançamos a vida eterna. Então nessa noite, irmãos, vamos entrar nesse momento de oração. Entrega a sua causa para o Senhor nessa noite. Entrega para o Senhor nessa noite, você é parte da igreja. Fala com o Senhor nessa noite. Apresenta nessa noite a sua causa. Você que pode, vamos estar se levantando nessa noite. Vamos estar orando. Aproveita que está em pouco número aqui, irmãos. Faz o seguinte, ora pela vida dos seus aí, dessas pessoas que estão aí. Senhor, abençoa fulano. Senhor, abençoa a família de ciclano. Senhor, eu não sei o que ele está passando, o que ela está passando, se hoje ela está enferma, se hoje ele está enfermo, mas nessa noite eu quero orar pela vida dela, eu quero orar pela vida dele, e eu creio que o Senhor vai operar milagres e vai ter testemunhos de milagres neste lugar. Começa a orar por essa pessoa nessa noite. Mas eu não sei orar. Começa a abençoar a vida dela. Aquilo que você ia pedir para você, sabe aquilo que você ia pedir para sua família? Peça para ela. Peça para ele nessa noite. Peça para ele, peça para ela. Você é um canal, você é instrumento, você é a igreja de Cristo na terra. Então nessa noite, comece a orar. Se você viu que ela chegou aqui doente, Senhor, eu profetizo a cura na vida dela. Se você viu que ele chegou aqui doente, Senhor, eu profetizo a cura na vida dele. Senhor, você percebeu que ele chegou aqui ansioso, que ela chegou ansiosa, para o Senhor, dá calma, dá paz. Vai de encontro com essa situação, não sei o que está acontecendo com a casa dele, não sei o que está acontecendo com a casa dela, mas nessa noite eu como igreja eu oro pela vida dela. Como igreja eu oro pela vida dele. Então nessa noite faça esse momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, nessa noite, Pai, eu entro diante da Tua presença, Senhor, primeiramente para Te agradecer por esta rica oportunidade, Pai. Graças eu Te dou pela Sua palavra nessa noite, Senhor. Eu sei que a Tua palavra não volta vazia, Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Nessa noite, Senhor, eu oro pela vida de cada um que está aqui neste lugar, Senhor. Vai de encontro com a família do pastor Leandro, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Que o Senhor possa derramar do Teu poder e da Tua unção, Senhor, abençoa cada um dos Teus ali, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Senhor, que o Senhor possa ir de encontro com cada necessidade, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Vai de encontro, Senhor, com esta família nessa noite, Pai. Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória, também te peço, vai de encontro com a sua parentela, Senhor amado, Deus santo, aqueles que ainda não te servem, Senhor, aqueles que ainda não te aceitaram como único Salvador, meu Pai, que o Senhor possa enviar um anjo lá, meu Deus poderoso, Deus santo, e entra no particular com essa vida, meu Pai, que ela possa ser transformada, liberta, saradas, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Nessa noite, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, eu apresento a minha família aqui, Senhor, a vida da minha esposa, a vida da Rebeca, a vida do Isaac, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Repreenda todo espírito de enfermidade nessa noite, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Lança por terra todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, entra com a sua cura por completo na vida dos meus, ó Pai. Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória nessa noite, Pai. Também apresenta a vida da minha mãe aqui, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. O Senhor começou a boa obra, o Senhor é fiel para continuar. Meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, liberta por completo, Senhor. Transforma por completo, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Pai, nessa noite eu te peço, envia anjos ali naquela casa, Senhor, e liberta aqueles homens, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, desta escravidão, meu Pai. Deste mal, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, tu entra com a sua libertação, Senhor, entra com o plano de salvação ali naquela casa, Pai. Em nome de Jesus Cristo nessa noite, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo.
Pai, nessa noite eu também apresento a vida do Carlos, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo que testemunhou nessa noite, Senhor. O Senhor começou a boa obra, o Senhor é fiel para cumprir, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo. Vai de encontro, Senhor, com a sua mente, com o seu coração nessa noite, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo. Arranca, Senhor, toda a confusão, meu Deus poderoso, Deus Santo, todo o embaraço, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor venha alinhar tudo, Pai. Que o Senhor venha alinhar, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Senhor, vai de encontro com a sua saúde nessa noite, meu Deus amado, Deus Santo, Deus tremendo. Tu és um Deus que opera por completo, Senhor. Deus poderoso, Deus tremendo, Deus Santo, entra com a cura nesta noite, Pai querido, Pai amado, Deus Santo, Deus tremendo. Vai de encontro ali com a vida da sua filha, Pai querido, Pai amado, Deus Santo, Deus tremendo, com a vida da Thalita, Pai. Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, Deus de vitória, cumpra, Senhor, o Senhor querer a sua vontade na vida desses, meu Deus poderoso, são seus, ó Pai. Deus poderoso, também te peço nessa noite, Pai, vai de encontro, Senhor, com a tua igreja, Senhor, aqueles que não chegaram por essas portas nessa noite, Senhor. Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, vai de encontro, livra eles de todo mal, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Abençoa-os, meu Pai querido, Pai amado, Deus Santo, Deus tremendo. Dai forças àquele que está cansado, aquele que está abatido, Senhor, levanta, dai ânimo, meu Pai querido, Pai amado, Deus Santo, Deus tremendo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai querido, Pai amado, Deus Santo, Deus tremendo, que no próximo culto eles possam estar, Pai. Que eles possam estar para ouvir a sua voz, porque eu creio que o Senhor vai falar grandemente, meu Deus poderoso, Deus Santo, porque o Senhor sempre vem falando neste lugar, Pai. Então nessa noite eu te peço, cuida dos seus, ó Pai, livra eles de todo mal, Senhor. Dê um sono do justo em tua presença, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, Senhor, e por tudo que o Senhor há de fazer, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo, e as palmas louvam o Senhor, amém?